Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Primeira Trave aqui no YouTube, certo? Dessa vez vamos falar sobre mais um jogo da Premier League, um jogo entre Arsenal e Manchester United que comandou a rodada desse domingo do Campeonato Inglês, vitória por 3-2 do Manchester United e segunda vitória do Michael Carrick nesse novo trabalho em 2 jogos. Vitórias grandes contra o City, contra o Arsenal, com o resultado do United já assume a 4ª posição, só que a gente vai falar sobre isso um pouquinho mais pra frente. Antes, pedir para você deixar seu like no vídeo, se inscrever no canal, compartilhar e comentar, claro, o que você achou da partida. E sem mais delongas, vamos aqui pro campinho, então, para falar mais ou menos o que foi esse jogo do ponto de vista tático, técnico, de cenários, né, da partida e por aí vai. Começar falando então sobre a escalação do Arsenal. Entrou da forma como costuma de fato, linhas de 4 atrás, com Timber, Saliba, Gabriel Magalhães e o Hincapié, né, enquanto o Calafiori ainda está lesionado. No meio campo, Zubimendi, Odegaard e Rice, esse trio de meio-campistas aí bastante completo. E lá na frente, o Gabriel Jesus como titular na centroavância se destaca, né? O Gyökeres começou no banco de reservas mais uma vez. O Trossard aberto de um lado, o Bukayo Saka do outro. Já o Manchester United veio numa formação bastante parecida, aliás, a mesma formação, né, por assim dizer, do jogo contra o City. Linha de 4 atrás também, Dalot, Maguire, Lisandro Martinez e Luke Shaw. Mainu e Casemiro como a dupla de volantes. Na frente, Bruno Fernandes como meia, Diallo aberto pela direita, Dorgu aberto pela esquerda e o Mbeumo como esse jogador do comando de ataque, que não funcionou bem como centroavante, mas a gente já vai chegar lá. Queria começar falando sobre o cenário do Arsenal com a posse de bola, que foi o que aconteceu no decorrer da maior parte do jogo, inclusive no começo. O Arsenal ali nos primeiros 20, 25 minutos, até um pouquinho antes do momento que abre o placar, comanda totalmente a posse de bola, as ações do campo de ataque, mas não queria muitas chances. Inclusive foi um jogo de não muitas chances claras, apesar, se a gente pega e olha o placar, foi 3-2, jogo de 5 gols. Pode parecer que foi um jogo bastante aberto, de muitas chances lá e cá, mas não foi bem assim. Aliás, os próprios gols, né, muitos deles não partiram de chances claras, e tirando os gols a gente não teve também muitas oportunidades ali, ocasiões tão claras de gol. Pegando para lembrar assim de cabeça, eu lembro, por exemplo, quando estava 0-0 da cabeçada que o Lane defende ali numa bola parada do Arsenal. Mas assim, fora essa e fora algumas outras, não foi um jogo tão movimentado, não foi um jogo tão inspirado dos respectivos setores ofensivos das equipes. E claro, isso passa muito pelo mérito do sistema defensivo dos dois times, tanto do Arteta quanto do Carrick. Mas vamos começar falando, como eu vinha dizendo, do Arsenal na parte ofensiva. O Arsenal se dispôs numa saída a 3 na maioria delas, com o Timber fechando por aqui junto dos zagueiros, Saliba e o Gabriel Magalhães. O Hincapié no primeiro momento, por mais que ele não seja ele é um zagueiro de ofício, né, quando joga de lateral, não é esse lateral aí de tanto tão agudo, digamos assim, mas ele aplica um apoio bem feito por esse lado esquerdo. Então ele era um cara que espetava por aqui já nesse primeiro momento, com o Trossard centralizando, ou vice-versa, né? Às vezes também o Hincapié passava pelo meio, mas eu vou usar como exemplo esse cenário especificamente. O Zubimendi, então, ele é um cara que se aproximava bastante aqui dos zagueiros, inclusive nos momentos que o Timber até avançava um pouco, o Zubimendi se colocava entre os zagueiros do Arsenal para fazer essa saída, mas sempre bem próximo por aqui. Entre o Odegaard e o Rice era quem mais aparecia se aproximando por aqui. O Odegaard era um cara que ficava um pouquinho mais avançado, só que nos momentos que o Rice não tinha alguma dificuldade para sair jogando, trocava passes ali nesse campo de defesa, o Odegaard era alguém que baixava por aqui, por esse lado direito, um pouquinho mais centralizado também, para aparecer como opção e justamente fazer essa ligação do Arsenal do campo de defesa para o campo de ataque. Já o Gabriel Jesus, ele era esse centroavante que costuma ser mesmo, sem ficar tão fixo, né, na posição perto da área, mas pelo contrário, é um cara que se movimentava bastante, aparecer por aqui, por exemplo, entre os volantes para mexer na marcação, para atrapalhar esse sistema defensivo do United. E o Saka, como de costume, foi esse ponta direito
bastante tradicional, né, de ficar espetado por aqui, buscar jogada de 1 contra 1 e coisas do gênero, né, como fortalece, digamos assim, potencializa o que é o ponto forte dele com a camisa do Arsenal. Já o United, do ponto de vista defensivo, foi muito bem. Como eu falei, conseguiu suportar essa pressão inicial do time do Arsenal, não conseguindo criar muito, não saindo muito em transição, mas sim anulando alguns pontos fortes do ponto de vista tático desse time do Arsenal. A princípio, a gente tinha o Mbeumo e o Bruno Fernandes como esses caras que pressionavam os zagueiros, ou o Zubimendi também. Eles se entendiam muito bem nessa troca de posicionamento, saber o momento que tinha que pressionar o cara da frente ou partir para cima dos zagueiros, mas de modo geral eles se entendiam para fechar muito bem as opções, né, dessa saída de bola do Arsenal, pelo menos no primeiro momento. O Diallo e o Dorgu, como de costume, né, são caras que ajudam bastante dessa recomposição, se entregam bastante sem a posse de bola, e como eu venho dizendo aqui, o Odegaard, quando ele baixava pelo lado direito para aparecer como opção e fazer essa ligação do Arsenal da defesa para o ataque, ele era muito bem marcado pelo Dorgu, e foi um foco muito interessante, muito importante para o United marcar esse lado direito do Arsenal, que é o lado direito conhecido por aplicar bastante volume, por aplicar bastante também qualidade técnica, né, com o próprio Odegaard, com o Saka, com o Timber também, que depois desse primeiro momento da saída de bola avançava bastante, aparecia como esse elemento surpresa, que não é tão surpresa assim, porque a gente já sabe, mas é elemento surpresa do ponto de vista do momento ali do jogo. Então era importante que a defesa do United estivesse atenta, estivesse entrosada e estivesse preparada principalmente para parar esse volume do time do Arsenal. Então nesse primeiro momento a gente tinha o Dorgu sumindo bastante aqui no Odegaard, assim como o Shaw, claro, fazendo uma boa marcação no Saka, e foi uma tônica do jogo como um todo, né? Os respectivos marcadores do United nos alvos que tinham do lado do Arsenal não davam muito espaço, fazia uma marcação bastante sufocante, não necessariamente alta, não necessariamente com linhas altas lá em cima, mas sim no sentido de grudar mesmo nesses jogadores, sem deixar muito espaço, dar muita brecha para que eles tivessem espaço para dar passe, espaço para correr, campo para correr, né? E, por exemplo, o caso do Saka, para que não tivesse margem para arranjar muitos dribles, arranjar muita coisa, por mais que ele tenha arranjado, sim, em alguns momentos. Inclusive foi o jogador, acho que mais produtivo na parte ofensiva do Arsenal. Não foi suficiente, até porque foi mais ele isolado que qualquer coisa. Então não tinha muito campo, né, para progredir, fazer as jogadas progredirem e para encontrar opções de passe, de cruzamento e por aí vai. Mas, como eu ia dizendo, então o Dorgu fechava bastante esse recuo do Odegaard, essa tentativa dele aparecer por aqui, mesmo quando ele recebia muito bem marcado, e o Timber, quando ele avançava, muitas vezes por esse lado, o Dorgu acabava fechando nele, e o Maino acabava fechando no Odegaard, o Saka sempre ficava bem marcado pelo Luke Shaw. Então, mesmo nessas tentativas aqui de avanço do Timber, de repente em algum ataque ao meio espaço, os jogadores do United estavam muito bem entrosados nessa alternância de posicionamento e em saber justamente os momentos das trocas, os momentos de saber, né, quem ficava em quem ficava no portador da bola também, enfim, e conseguiu anular muito bem essas opções, essas alternativas do Arsenal, tanto para percorrer com a bola, quanto também para aparecerem como opções aqui de passe para o Bukayo Saka, e para que não exigissem também que o Luke Shaw se desvencilhasse dessa marcação e de repente abrisse alguma brecha, algum espaço na defesa, que é justamente o que o Arsenal pretende, né, colocando essa quantidade alta de jogadores no setor específico.
mas o time do United estava bem preparado e, como eu falei, essa recomposição do Dorgu, essa capacidade dele na recomposição é um dos grandes motivos que dá esse espaço para ele no time titular como ponta no primeiro momento, mas acho que dá para dizer até mais importante que isso é essa presença dele lá atrás, não necessariamente para formar uma linha de 5 ou para o United fazer um ferrolho ali em volta da área, só que é uma questão mais de circunstância do que qualquer outra coisa. No momento que o lateral, nesse caso aqui o Timber do Arsenal, avança, é necessário que também o ponta do United esteja presente por ali para fechar esses espaços, essas brechas que o time do Arsenal tenta encontrar. Muito por conta disso também o Arsenal foi muito pouco produtivo no ataque. Claro que também é uma questão que passa pelo Arteta, que passa pelo momento do Arsenal como um todo, que apesar de conseguir resultados muitas vezes, conseguir algumas vitórias, conseguir arrancar alguns pontos importantes em determinadas ocasiões, tem oscilado no desempenho, inclusive talvez dê para marcar ali desde a derrota com o Aston Villa, aquela derrota no primeiro turno ainda, né? Não o 4-0, que é 4-1, se não me engano, que aplica depois. Mas desde aquela derrota para o Aston Villa, o Arsenal tem oscilado do ponto de vista de desempenho e que apesar, como eu falei, de conseguir desde então uma sequência de vitórias ali, pontos importantes, resultados muito importantes, tem oscilado no desempenho, e a oscilação no desempenho, mesmo quando você consegue os resultados, não é algo sustentável, principalmente no cenário de briga pelo título contra um time como é o Manchester City. Então é o momento do Arsenal ligar ali um sinal vermelho, dá para dizer assim, no meu ponto de vista, porque se não começar a se tornar mais produtivo no ponto de vista ofensivo agora, se não começar a somar atuações convincentes nessa altura da temporada, é provável até que o Arsenal seja ultrapassado, e não dizendo que o City também não oscile, não tenha atuações ali questionáveis muitas vezes, resultados também, como foi semana passada contra o próprio Manchester United, mas enfim, o Arsenal perde força, né, nessa briga pelo título, e acaba tornando equilibrado, uma coisa que ele tinha uma margem até algum tempo atrás, agora a margem é menor, né, já é de 4 pontos, tanto para o City quanto para o próprio Aston Villa, por mais que o Villa não tenha o mesmo potencial do ponto de vista técnico, de elenco e tal, para sustentar essa briga que o Manchester City tem. Como de costume, o Arsenal se defende no 4-4-2, o Rice fecha muito bem aqui com o Zubimendi, né, ele que é esse segundo volante de muito equilíbrio, sabe atacar e recompor no momento certo, com muita qualidade. O Odegaard fecha essa dupla aqui na frente, nesse primeiro momento de pressão, com o Gabriel Jesus, e o Saka de um lado, o Trossard do outro, recompõe muito bem. O Dorgu volta a ser esse ponta por aqui, e o United começa então saindo com a bola nessa linha de 4 jogadores. Um ponto importante, como eu disse lá no começo, o Mbeumo não é esse centroavante clássico, não é a posição dele de fato, né? Por mais que ele esteja posicionado aqui na teoria, mas ele abre um pouquinho mais do meio para a direita, e o Bruno Fernandes se junta bastante a ele por aqui nesse setor, formando essa dupla, que é uma dupla de bastante mobilidade, né? Que oferece muito essa mobilidade e essa qualidade técnica também, né? São dois jogadores muito bons que ficam nesse setor para o Manchester United, mas a presença deles por aqui, o Mbeumo abrindo por esse lado direito para criar esse volume e fazer essa dupla junto com o Diallo, e o Bruno Fernandes baixando aqui para ficar pelo meio, ocupando o Zubimendi, de repente o Rice também, e contando também com a presença do Mainu e do Casemiro no momento que o United atinge essa altura maior do campo, esse campo de ataque, você acaba confundindo, como eu falei, a defesa, que é de fato o objetivo da estratégia do Carrick, e se agrupa um volume de jogadores que faz com que o meio campo fique bastante povoado, se ocupa a defesa do Arsenal, confunde a defesa deles e deixa essa linha defensiva exposta, por mais que a linha defensiva em si não tenha sido um problema, no meu ponto de vista,
Foi uma linha defensiva que, apesar desses movimentos, não saiu muito do posicionamento, deu para ver sempre os 4 jogadores bem alinhados, bem conectados por ali, mas, como eu falei, esse volume no meio de campo fez com que a entrada da área, digamos assim, né, essa parte do terço final tivesse exposta e fez com que o United tivesse as chances que teve para marcar principalmente o segundo gol e o terceiro gol, que foram com chutes de fora da área, tanto do Matheus Cunha, depois que ele entra, né, no gol da vitória, ali perto dos minutos finais, quanto também do gol da virada, né, quando o United faz 2-1 ali no comecinho do segundo tempo, que inclusive parte de uma jogada pouco comum, né, o Dorgu a gente não viu muito ele, não só nesse jogo, né, mas também nos jogos anteriores, ele não é muito esse cara de centralizar, de conduzir a bola, de ter essa qualidade de passe, de drible, de associação, mas foi o que aconteceu. Ele consegue fazer essa tabela ali que soma um total de 3, 4 passes ali com o Bruno Fernandes e sai na entrada da área livre aqui para fazer esse gol, que é um golaço também, inclusive conta com um chute extraordinário dele, de muita felicidade. E é um cenário parecido no gol do Matheus Cunha, no sentido de ter esse espaço na entrada da área bastante aberto, de estar exposto frente à linha defensiva e sem contestação para fazer esse chute, para conseguir dar esse chute e marcar o gol do United. Está falado? Mais uma vitória ali então do time do Carrick, que chega no G4, que era uma briga já que dava para ver desde a época do Ruben Amorim que seria realista para o United, tentar alcançar ali essa zona de classificação para Champions, e agora se mostra, né, depois desses 2 resultados gigantes contra City e Arsenal, que pode ser uma realidade e seria de fato um resultado bastante positivo para o momento que o United vive, não só na temporada, né, mas também nos últimos anos ali na história recente. Já quanto ao Arsenal, como eu falei, precisa reencontrar essa solidez, essa consistência, não só de resultados, claro que é muito importante, mas também de desempenhos, que a solidez nos desempenhos é o que vai ser sustentável, é o que vai levar os resultados a acontecerem. Um time que não se mostrou confortável com a bola em quase nenhum momento, tirando ali os minutos iniciais, como eu falei, os 20, 25 primeiros minutos. Depois desse momento, o United conseguiu pressionar bem o time do Arsenal, alternar bem, né, saber os momentos de subir a pressão, de baixar, mas sempre com uma marcação muito em cima dos jogadores, seja dos zagueiros, seja dos jogadores de meio, os jogadores que tentavam aparecer entre linhas. Os atletas do United grudavam muito nesses adversários para que eles não tivessem margem para tirar passe da cartola, tirar dribles da cartola e proporcionar eventualmente grandes oportunidades para o time do Arsenal. Deixe nos comentários se você sentiu falta de algum detalhe, de algum ponto que eu deixei passar nessa análise. Não esqueça de compartilhar o vídeo, curtir e se inscrever no canal para ficar por dentro aí das próximas novidades aqui do canal, certo? Muito obrigado pela audiência mais uma vez, valeu, um abraço e até mais.